passo a passo da gente chegar até o 2240, tá? Então eu vou utilizar ela para a gente fazer o processo todo, tá? Para vocês verem como é que é o caminho, quando precisa cadastrar um risco novo ou um EPI novo para estar vinculado com esse risco. E a gente vai fazer todos juntos aqui, certo? Bom, primeiramente a gente tem que estar a empresa principal, né? A gente vai criar a empresa cliente, certo? Então eu vou aqui em incluir, vou pegar os dados aqui. Razão social tem que estar completa. Aqui peguei o CNPJ, coloco aqui. Bom, ok, coloquei o CNPJ, KNAI. Vamos puxar o KNAI aqui. 4 número traço. Tem que deixar do mesmo formato, tá, pessoal? Tem que deixar aqui em cima igual, senão ele não acha não. Ok, aqui eu já coloco aqui nós 7, tá? Você pode manter dessa forma, grau de risco, dimensionamento NR5 tá certo. Aí aqui você pode colocar o endereço, essa parte toda da empresa, tá? Ok, a gente já pode finalizar, que agora a gente vai criar a unidade, tá? Que na verdade são essas informações e mais um pouco, tá? Então são basicamente as mesmas não. Gravei. Ok, agora eu vou entrar dentro dessa empresa, certo? Eu vou criar uma unidade nela. Então, procura aqui Naturalia. Aqui, ó, já vai aparecer aqui. Aí a gente entra dentro da empresa, certo? A estrutura, agora a gente cria a unidade dentro da empresa, porque é a unidade que vai para o social, tá, pessoal? Incluir, a gente coloca a unidade matriz, o nome dela, razão social, deixa eu pegar de novo. Passos aqui, pessoal, dificilmente vocês vão ter problema com inconsistência, tá? E se tiver também, acredito que vai ser mais simples de resolver. Sempre colocar, tá, pessoal, esses dados é extremamente importante, tá bom? Eu utilizo o KNAI 7, ok, coloco desse formato e clica aqui, tá, pessoal? E deixa flegada essa opção. Aqui ele já puxa o grau de risco, tá? Aí se quiser colocar aqui na secundário, não é tão necessário, tá? Isso daí é se você quiser deixar o documento mais bonito na hora de elaborar no SOC, tá? Bom, já temos todas as informações. CNPJ, telefone card você pode colocar se você quiser, tá? Depois se vocês quiserem revendo isso, fiquem à vontade. Ok, cria uma unidade. Depois que a gente cria a unidade, pessoal, ou as unidades, quando tem mais de uma na mesma empresa, tá? Matriz, filial e etc. A gente vai em menu, cadastros, estrutura e vai criar o setor agora, tá? A gente tem que ter bastante atenção na hora de criar o setor, porque tem uma descrição do setor que vai para o social. Primeiro balcão. Aqui, ó, a descrição dos elementos de trabalho, tá? Você pode colocar isso aqui, ó. Área de 20 metros quadrados, com pé direito de 3 metros. Então eu vou dar uma resumida nisso aqui, tá? Tá bom. Vai ficar isso aqui, tá? Isso daqui vai para o social. Então a descrição do balcão é isso aqui, certo? Ok. Aqui também, pessoal, eu coloco uma observação que eu coloquei lá no PCMSO, para ficar bem bonitinho na hora de sair o ASO de vocês. Aqui, ó, pessoal, eles sempre fazem quantificação de ruído, pessoal da Luciene. E algumas vezes vai dar abaixo do nível de ação, porém o risco existe, entendeu? Por mais que dê abaixo. E a gente tem que justificar por que está abaixo, entendeu? Então eu pego esse daqui, quando está abaixo, certo? Por isso que justifica eu não pedir audiometria aqui. E coloco naquele campo lá, ó. Então fica assim. Aí toda vez que vocês fizerem algum exame do setor de balcão, vai sair isso aqui no ASO, porque o agente físico ruído está abaixo do nível de ação, inferior ao limite de tolerância, certo? Então eu criei o balcão, agora eu vou criar o outro setor. Eu vou utilizar essa descrição aqui para tudo, certo? Balcão agora, deixa eu lá. Ok. Agora que nós já criamos os 3 setores, tá, pessoal? A gente tem que começar a criar as funções. Também se atentar bastante, tá? O caminho vocês já sabem, né? Tudo em estrutura, cadastro estrutura. Lá na empresa principal, primeiro a gente fez a empresa cliente, tá? Aí depois que a gente criou, a gente entrou dentro dessa empresa cliente pela abinha de pesquisa ali no meio da tela, certo? Depois que a gente entrou dentro dessa empresa cliente, no caso a Naturalia, a gente criou uma unidade, que é nesse mesmo caminho aqui, tá, pessoal? Aí depois que a gente criou a unidade, a gente criou os setores
E agora a gente vai criar os cargos. Então eu vou incluir, eu tenho que colocar o nome do cargo, tá? Isso daqui são várias coisas que a gente pode preencher para deixar o documento mais bonito, mas no caso não tem necessidade, tá, pessoal? Eu vou te mostrar os pontos que realmente são obrigatórios. Bom, agora eu preciso colocar a descrição detalhada, tá? Como vocês podem ver aqui, isso daqui que vai para o social. Então eu vou procurar a descrição detalhada lá no... Pode ser no PGR, no PCMSO. Aqui, ó. Vou colocar aqui. E deu certinho, ó. Não pode passar 999 caracteres. Sobrou um ainda. Certo, pessoal? Então agora a gente pode salvar. Ok. Pessoal, depois que a gente cria todos os setores e todos os cargos, a gente tem que apontar para o sistema que cada setor está vinculado com cada cargo, tá? Então a gente vai em cadastros, menu cadastros, estrutura. A gente vai criar o que a gente chama de hierarquia, tá, pessoal? Só para dizer para o sistema, ó, o gerente administrativo, o gerente está no setor de administrativo. O auxiliar de laboratório está no setor de laboratório. É isso que a gente vai fazer para o sistema agora, tá, pessoal? Então clicou aqui, a gente vai incluir estrutura organizacional. Então a gente vai pode seguir a ordem cronológica das coisas, que foi balcão, balconista. Criei, depois administrativo é gerente, certo? Depois laboratório, auxiliar de laboratório. E por fim, farmacêutico, o setor de laboratório, tá, pessoal? Como você consultar aberto aqui, tá? Então agora a gente vai, depois que a gente criou, né, a hierarquia, agora a gente vai criar os GHEs, tá, pessoal? Agora é uma parte mais técnica, tá? Na verdade, a gente vai em cadastro, estrutura, empresa, cliente. Aí a gente vai em empresa corrente, clicou aqui. Após isso, a gente vai em parâmetros gerais, vai em alterar. Aí aqui a gente vai procurar por GHE. Por quê, pessoal? Então, no caso, eu ia em alterar e ia flegar essa opção aqui, ó. Eu até coloquei um filtrozinho aqui para procurar. Então a gente usa GHE, já está certo essa empresa aqui, ok? Então agora, pessoal, para a gente fazer isso, a gente vai em cadastro, segurança, a gente vai em DHF, tá? Antigamente era GHI aqui, então não sei por que eles mudaram isso, tá? A gente vai incluir, agora eu vou colocar aqui no setor do GHI administrativo, a gente vai colocar os riscos, tá? Nisso a gente tem que olhar o LTCAT, o PGR e o PCMSO, tá, pessoal? Mas para os riscos, somente os dois documentos, PCMSO na hora de aplicação do exame. Então vou aqui no PGR, então farmacêutico eu sei que ele tem ruído. A Luciene, ela utiliza a técnica NHO01, NEM, porém em Q5, tá? Eu estou acostumado a utilizar em Q3, então eu vou utilizar a técnica dela, tá? A gente coloca aqui em Q5. Ok. O administrativo, ele deu abaixo o nível de ruído, né? E ele tem ergonomia, tem risco de ergonômico. Para a gente não ter que ficar colocando todos os agentes ergonômicos, eu vou colocar um que abrange todos aqui, tá? Salvei. Ok. Agora a gente vem aqui em GH, clicou. A gente vai colocar a data de quando até quando que a gente começou a utilizar esse GHE. Vou colocar de 1 de maio até infinito, para não ter que ficar mudando. Esse GHE não está passível de periculosidade, salubridade, nem aposentadoria especial, tá, pessoal? O que é importante aqui? Se tiver algum EPI, a gente já utiliza aqui, tá? Mas não tem. Então, a fonte geradora de ruído, aqui só tem uma, tá vendo? Mas eu vou criar uma agora. Clica em incluir. Nome é... Ok. Ok. Ele está bem configurado agora, tá, pessoal? Então, já posso fechar isso aqui. Volto lá para o SOC. Aqui, ó, ele já flegou essa opção, tá? Agora eu vou colocar a quantificação desse ruído, tá? Quando o ruído ele dá abaixo, nós não somos obrigados a informar o social, tá? O funcionário ele vai com uma ausência de risco, sim, mesmo ele tendo exposição, porque a gente tem que saber separar que o e-social ele é previdenciário, tá, pessoal?
Nesse caso aqui eu nem vou colocar a quantificação, mas na verdade eu vou colocar para vocês verem como é que é feito, tá? Então a gente entra aqui no GH de novo, a gente vai aqui, ó, incluir medição. Então a gente coloca a data da medição, deixa eu pegar no documento dela. Tá aqui, ó, 5 de maio, certo? Por mais que eu saiba que a técnica foi o NEM, eu não preciso flegar aqui, tá, pessoal? Não dá nada. Então eu vou colocar aqui. O valor encontrado foi, vou olhar na documentação também, que foi 70 e aqui, ó, 74,58, tá? Eu acho que só que ele não aceita vírgula, é só aceita ponto. Então a gente coloca dessa forma aqui. Empresa foi a Med. Aqui eu tenho que até verificar isso daqui depois, tá? A técnica tá NH01 nem Q3, mas o correto utilizado foi em Q5, tá? Depois eu tenho que acrescentar aqui e vou mostrar para vocês. Então, pessoal, quando a gente sabe que o agente físico está abaixo do nível de ação e abaixo do limite de tolerância, eu não tenho que informar para o social, tá? Então eu não vou flegar essa opção aqui, ó. Só que se eu quisesse informar, era só flegar aqui e salvar. Então eu vou deixar sem porque ele está abaixo, certo? Não vai impactar em nada para o funcionário, perfeito? Aí eu coloco, antes de salvar, eu venho aqui na lupinha, vinculo a data do GHE com a data da medição, tá? Até o momento. Ok, certo? É isso. Agora, eu vou ver o que eu vou fazer. Eu vou adiantar meu trabalho. Então, eu vou criar um GHI e depois eu vou copiar de um para o outro, tá? Da balconista, certo? Então, incluir GHI balcão. Eu não vou nem colocar os riscos que eu vou copiar, tá, pessoal? Então, vem aqui, ó, copiar GHI. Cliquei, lupinha, administrativa. Aí ele vai puxar os riscos tudo para cá, tá? Ó, eu posso copiar os riscos, histórico e medições. Vou copiar tudo. Aí ele já vai deixar configurado para mim, tá? Além disso, eu vou criar um novo, que agora é o laboratório. Só que o laboratório ele é diferente. Eu vou ter que criar um laboratório para o farmacêutico e um para os auxiliares de laboratório, porque eles, apesar de eles estarem no mesmo setor, né, a exposição deles é diferente conforme o PGR da Luciane. Então eu vou criar o laboratório e vou criar um GHI escrito farmacêutico, entendeu? Porque daí a gente consegue separar os riscos. Laboratório. Fiz isso. Vou copiar os riscos que já estão nos outros, porque o valor da quantificação foi igual para todos, tá? Então vou copiar aqui balcão, copiar risco, históricos e medições, ótimo. Ok. Além disso, pessoal, vem aqui em alterar, tá? Eu vou ter que acrescentar os outros riscos, tá? Então eu vou olhar tudo aqui e vou ver se tenho todos. Eu acredito que eu vou ter que configurar, vou ter que criar os riscos, porque acredito que não tenha no SOC esses riscos específicos aqui, tá? Produto de limpeza eu sei que tem, já vou colocar aqui, ó. Vou pesquisar, vai em risco de empresa principal, produtos de limpeza, certo? Já tem aqui. Eu vou em trocar empresa, todos os riscos, todo exame e risco que eu for criar, eu crio na empresa principal para não gerar retrabalho, tá, pessoal? Então eu vou na empresa principal, menu, cadastro, segurança, risco. Ok, vou aqui criar risco, hormônios. Ele é do grupo químico, certo? Meio de propagação cutânea, via aérea. Agora aqui em E-Social eu não sei qual que é esse agente, então eu vou colocar a ausência de agente nocivo de atividades previsto no anexo 4 do decreto 3048, que é referente à aposentadoria especial, tá? Acredito que isso daqui não faz jus à aposentadoria especial. Aí, pessoal, aonde que eu quero que esse risco apareça? Eu quero que ele apareça no E-Social, no inventário de risco, no laudo de insalubridade, no LTCAT, certo? No PCA não, no PCMSO sim, no PPP sim, no PPRA a gente nem usa mais, mas deixa fregado aí. Salvei. Então na empresa principal mesmo, eu vou em cadastro, segurança, EPI. Vamos criar então. Nome luva de látex. Não precisa. Isso daqui que é importante, tá, pessoal? Eu vou colocar o CA. Coloquei o CA.
Certo, já vinculei ele aqui. A data de validade do CA, pessoal, tem que puxar lá, constando no MTI, que é KIPI, nesse site aqui, ó, que a gente consulta KIPI e MTI. Dessa forma a gente deixa configuradinho aqui. Então até 2025 eles podem estar utilizando esse CA. Após isso eles têm que trocar, certo? Trocar de EPI. Ok, criei a luva de látex já. Ela colocou insalubridade aqui para ele, tá? Apenas para o farmacêutico. Por conta do micro-organismos, tá, pessoal? Então, dessa forma aqui, eu tenho que informar a força social, tá? Deixa eu ver que código que ela utilizou aqui, ó. Esse aqui. Vamos ver o que ela informou força social. De 4. Então, eu vou fazer diferente. Eu vou colocar micro-organismos em geral, tá? Eu vou informar esse aqui. Então, vamos voltar lá na empresa principal. Vou colocar micro-organismos em geral. Organizar com Luiz, acho que não. Dois, ó. Vou colocar entre parênteses. Isso aqui. Um agente biológico. Meio de propagação cutânea, respiratória, mucosa, etc. Classificação defeito. Sério. Agora no e-social aqui, pessoal, vou colocar a lupinha e vou colocar aquele código que ela informou ali. Que é esse aqui. É aqui. Aí, ó. Ela informou esse código lá no LTCAT, tá? É a mesma coisa, pessoal. Vou colocar para aparecer em tudo, tá? E principalmente no e-social. Gravei. Agora eu vou voltar lá para a empresa, para a unidade, né? Para a empresa cliente, que era a Naturale. Entrar de novo lá dentro. Cliquei. Para dar segurança GHE. Vou lá no farmacêutico. Vou editar. E aqui eu vou colocar aquele risco que eu criei lá na frente. Tem que corrigir isso aqui, peraí. Acho que eu já devo ter colocado. Aqui. Ok. Vou salvar. Como ele se enquadrou, né, na insalubridade de grau médio, eu tenho que informar isso aqui para o social, tá, pessoal? Porém, quando a gente enquadra um agente, que ele se enquadra no decreto lá, se ele tiver a possibilidade de EPI, a gente tem que vincular, tá, pessoal? Formas de atenuar esse ruído. Aqui eu vou colocar um dos 5 também. 3. Salubridade, sim. Médio, tá, pessoal? Periculosidade não. Aposentadoria especial, eu acredito que ela deve estar colocada ali também. Deixa eu até ver. Em 5 anos. Então, ok. Agora eu vou vincular os EPIs que eu coloquei lá na frente, tá? Fonte geradora. Deixa eu colocar a fonte geradora aqui. E vou salvar. Ok. Realização. Ok.
que já foi criado. Agora, pessoal, vou vincular os EPIs, tá? Então, além da fonte geradora, a gente vem em EPIs, vincula aqui, procura. Agora eu vou colocar todos os EPIs que eu tinha colocado lá anteriormente, tá, pessoal? Todos aqueles que eu coloquei. Fazer a luva, o calçado, de proteção. Gravei. EPI eficaz. Eu acho que ela apontou que não é eficaz ali, cara. Aqui, ó. Pessoal, ó. A presença do agente nocivo no ambiente de trabalho e no processo produtivo é qualitativa, ou seja, não quantificou. Agente biológico a gente não consegue quantificar. E não existe aplicação efetiva do equipamento de proteção individual que neutralize ou atenue os efeitos da nocividade do agente. Então ela colocou que não é eficaz aqui o EPI, tá? Então vou seguir isso aqui. Mas a maioria das vezes a gente coloca aqui sim, tá, pessoal? Isso daí vai de avaliação de técnico para técnico. Ok. Depois que a gente fez isso, pessoal, a gente tem que vincular esses EPIs com os CAs, tá? Então a gente vai luva de látex, a gente coloca aqui, ó, vincula o CA e salva. Aí ele fica verdinho, tá vendo? A gente vai associar todos os CAs. Vou fazer tudo isso aqui. Tá, pessoal? Tem que apontar isso, tá certo? Ok, certinho. E não tem quantificação. Dessa forma aqui a gente já consegue tá tudo bem configurado, tá, pessoal? Falta eu colocar risco de acidente para pessoal aqui. Pera aí. Vamos ver que vai ficar bem bonitinho na hora de vocês for gerar ASO. Ok, agora que nós já criamos o GHE, tá, pessoal? A gente vai aplicar esses GHEs nas funções, tá? Então eu vou em cadastros, estrutura não, segurança, grupo de exposição. Agora a gente vai mostrar para o sistema que cada função está exposta, ou cada setor está exposto a esses riscos, tá? Então eu vou aqui consultar a aplicação de risco, certo? Flag essa opção aqui. Aí eu seleciono o GHE administrativo, GHE administrativo é do gerente, coloco sempre unidade, setor e cargo, sempre flag essa opção, tá? Gravei, ok. Agora eu coloco o balcão, aí eu vou colocar na balconista, ok. Depois eu altero para farmacêutico, vou colocar no farmacêutico, ok. Por fim eu vou no laboratório e coloco no auxiliar de laboratório, tá? Agora, pessoal, a gente tem que fazer o cadastro dos funcionários, tá? Eu vou cadastrar um funcionário só e vou mostrar para vocês como é que faz o envio para o social, tá? Eu acho que eu tenho todos os dados deles aqui. Farmacêutico é a Janaína. Então, vou colocar o nome dela aqui. Janaína. Pega a data de nascimento. Coloca a data de nascimento, situação ativa. A gente vai pegar a data de admissão. Data de admissão. Vou colocar que ele está na empresa matriz. Ele está no setor de laboratório. E o cargo dele é farmacêutico, certo? Matrícula social. Sempre colocar, tá, pessoal? Senão a gente vai dar erro na hora de enviar para o social. Ok. Por fim, a gente coloca a categoria, pessoal. Clicou aqui na lupinha, a gente coloca 101. Salvei. Ok, agora a gente já consegue mandar esse funcionário para o social, tá? Antes disso, de enviar para o social, a gente vai no portal. A gente vai colocar o certificado digital, tá? Nesse caso aqui, vocês têm que colocar o certificado de vocês. Abre o certificado e coloca a senha, tá? Aí aqui ela vai pedir a senha, depois você só grava aqui. Posterior a você ter colocado o certificado e-social, você vai em parâmetros do e-social. Aí agora a gente tem que... Aqui, pessoal, grupo de empresa, a gente coloca o grupo dela, tá? Geralmente sempre vai ser essa média aqui, tá? Ok. Dessa forma aqui, pessoal, já tá tudo certo para a gente gerar e enviar para o e-social. Tá faltando a procuração, tá? Então vocês têm que instalar aí. Depois que instalou,
antes de enviar para o social, vocês vêm nos funcionários, vão cadastrar todos os funcionários, tá? Depois que vocês cadastrarem todos os funcionários, você vai importar o e-social, vai em 2240, vai incluir, vai colocar a unidade e vai colocar para executar aqui, tá, pessoal? Depois ele vai pedir para vocês assinarem. Aí você vai aqui, clica no botão e coloca a assinatura automática. Você vai ter que assinar um por um, porque não tá para assinar digitalmente, não tá para assinar automaticamente, tá, pessoal? Mas isso eu já passei para a Luana, ela sabe fazer. Então você tem que ser social S2240. Depois que você já colocou o certificado, tudo certinho, colocou a senha, você vai em gerar eventos, vai colocar a unidade e executar, tá? Espero ter ajudado.